Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse dia maravilhoso, pelas tuas bênçãos, proteção e amparo. Abençoe este dia. Abra o nosso coração agora para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8, que diz assim: Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, havia uma dupla razão que justificava um enfoque que nos parece tão fora do lugar. Na Palestina, todo mundo acreditava que as enfermidades eram consequência do pecado e que nenhuma enfermidade podia curar-se até que o pecado que a tinha ocasionado fosse perdoado por Deus. Esse homem não poderia aceitar que estava são até estar seguro de que os seus pecados lhe foram perdoados. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? São doenças causadas pelo nosso cérebro ou pelo nosso emocional. Um exemplo bem claro disso é que quando estamos nervosos com alguma coisa, dá uma dor de barriga, não é? Já sentiu isso? Ou quando você está nervoso e com medo, o coração bate mais rápido, a respiração fica mais rápida e você começa a suar muito. Também existe o lado positivo. Quando a gente está feliz de verdade, o corpo reage com mais rapidez a qualquer coisa ruim que possa vir sobre ele. Jesus se encontra hoje na leitura com um homem paralítico, isto é, não podia andar. O texto começa assim: então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé. É legal que amigos ou familiares desse homem trouxeram-no para Jesus. E se eles não tivessem trazido, ele não estaria curado. Como é importante ter na vida bons amigos que nos amam e querem nos ajudar, não é? Por falar nisso, você tem amigos de verdade? Mais ainda, diz o texto que Jesus ajudou esse homem por causa da fé dos amigos. O homem foi curado porque os seus amigos trouxeram ele para Jesus, crendo que Jesus poderia ajudá-lo e curá-lo. Lindas foram as palavras de Jesus para este homem atormentado pela sua doença: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Naquela época, então, acreditava-se que a doença era consequência de algum pecado que a pessoa ou os seus pais fizeram e Deus o estava punindo. Sabemos pela palavra de Deus que não é assim que funcionam as coisas. Nós, cristãos e não cristãos, vivemos em um mundo contaminado pelo pecado e estamos sujeitos a termos problemas, aflições, doenças e um dia vamos morrer também. Faz parte dessa nossa realidade.
As doenças não são causadas por um pecado individual, mas pelo pecado que este mundo vive. Aliás, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, pagando a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, e conquistou para todos que creem nele como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus Cristo veio para curar a nossa alma do pecado e da morte eterna no inferno, com o seu sofrimento e morte na cruz. Por isso, João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, sabendo que o povo daquela época tinha esta visão errada da doença, ele mostra com suas palavras que tinha autoridade, que somente Deus poderia ter de perdoar os pecados. E com o perdão este homem foi liberto da sua doença corporal. Quando a oposição de Jesus o criticou por ter falado que os pecados dele estavam perdoados, Jesus diz então: por que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Daria na mesma coisa se no pensamento deles a doença era consequência de algum pecado. Se ele fosse curado, era sinal de que o pecado foi perdoado. Assim, tanto fazia dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. As duas frases somente poderiam ser ditas por aquele que tem autoridade para perdoar os pecados. Estimado irmão e irmã, e o homem se levantou e, andando, foi para a sua casa. Este homem teve neste encontro com Jesus a cura do seu corpo e a cura da sua alma, a salvação. Lógico que um tempo depois esse homem morreu de outra coisa. Assim, o mais importante para a nossa vida é a salvação que Cristo nos dá pelo seu sofrimento e morte na cruz. Ele nos cura do pecado e nos dá a salvação eterna. Assim como amigos trouxeram aquele homem até Jesus, nós que já temos Jesus em nossos corações e somos cristãos, somos os enviados de Jesus a este mundo para levar a palavra de Deus aos que estão em sofrimento por estarem longe de Cristo, e falando de Cristo, fazer com que essas pessoas possam ter um encontro com Cristo e receber dele o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Através de nós cristãos, do nosso agir e falar, Jesus convida todas as pessoas para ter um encontro com Ele, e o convite de Jesus para nós, que nós precisamos levar para as pessoas, foi dito por Ele mesmo, em Mateus 11:28, assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor curou o nosso pecado, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos libertou do inferno, e o Senhor nos trouxe para uma nova vida, uma vida de fé em Ti, de alegria, de amor e de esperança da vida eterna nos céus. Que nós possamos permanecer sempre perto de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja, que possamos evitar o pecado e viver uma vida que Te agrade, e que possamos, como aqueles amigos do paralítico, levar a Tua palavra às pessoas e trazer pessoas para ter encontros transformadores e salvadores contigo. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.